Oi, eu sou o Player1, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre como essa fita mudou a história do mundo. Isso daqui é uma fita VHS. Eu sei que muitos de vocês não sabem o que é isso daqui, e muito menos como elas funcionam, mas resumidamente é mais ou menos assim. Dentro dessa caixa de plástico tem dois carretéis e um rolo de fita que fica preso em um deles. Quando tu coloca essa fita no VHS, o motor vai enrolando a fita de um carretel pro outro. E enquanto isso acontece, um cabeçote de reprodução vai lendo os códigos que tem na fita e traduzindo eles para sinais de áudio e vídeo, que depois vão pra TV. Aqui as pessoas assistiam filmes e vídeos e esse tipo de coisa. É tipo um DVD, só que totalmente diferente. Tá, mas como que esse negócio mudou o mundo? Acontece que antigamente não era tão fácil assim tu gravar um vídeo e poder pausar, voltar e reassistir ele quantas vezes tu quiser. E levou muito tempo até essas coisas se tornarem simples. O VHS surgiu recentemente até, mais ou menos na metade dos anos 70. Mas a história que eu quero contar pra vocês se passa um pouquinho antes, há quase 70 anos atrás. O ano era 1951, e em novembro daquele ano surgiu a primeira demonstração de gravação em uma fita, usando um gravador modificado chamado Ampex 200. Só que a imagem dele era horrível. A coisa começou a andar mesmo em 1956, quando o VRX-1000 foi lançado. Só que tinha um pequeno detalhe, esse trambolho custava 50 mil dólares. Então assim, tu não ia ir na Casa do Bahia e ver um cara saindo com um negócio desse embaixo do braço. Só estúdios de cinema e televisão podiam comprar. E uma coisa muito comum que acontecia naquela época era eles apagarem o que tinham nas fitas e reutilizarem elas muitas vezes, até porque eram muito caras. Mas enfim, em 1958 o primeiro gravador colorido surgiu, e alguns anos mais tarde o replay instantâneo foi usado pela primeira vez na história. Já em 1971 a Sony lança o Woomatic, que ainda era caro pra caramba e ninguém podia comprar. A Philips lançou o N1572 e em 1975 a Sony lança o grande Betamax. Esses dois últimos modelos já eram muito mais acessíveis e as pessoas podiam ter em casa, e também não era um trambolho tão grande. E nesse mesmo ano, 1971, a JVC começa a projetar o VHS. Mas no começo de 72, a indústria de gravação de vídeo comercial no Japão sofreu um golpe financeiro. O lance é que a JVC estava com o pé atrás e acabou cortando o financiamento do projeto. Ela reestruturou a sua divisão de vídeo e arquivou o projeto do VHS. Só que mesmo sem orçamento, dois engenheiros que eu não vou arriscar falar o nome, continuaram trabalhando em segredo. E um ano depois, eles conseguiram fazer o primeiro protótipo funcional. Depois de um tempo, a JVC voltou atrás e resolveu dar mais atenção ao VHS. Mas foi em 74 que o pau comeu. Isso porque o Ministério Japonês de Comércio e Indústria Internacional, eu não sei mais pra onde tá indo esse vídeo, ele resolveu que a indústria precisava ter um formato de mídia padrão. Isso porque naquela época cada marca tinha um aparelho diferente com um formato diferente. A JVC, como ela não é boba nem nada, tava com medo do Ministério adotar o Betamax como padrão. Os caras da JVC acreditavam que um formato aberto e compartilhado entre os concorrentes era muito melhor pro consumidor, diferente da Sony. Esse lance da Sony ter exclusivos não é recente do PlayStation. Por exemplo, na época do Betamax, ela já era meio egoísta. Tipo, o formato Betamax era da Sony e só dela. Se outra pessoa quisesse fazer algo no formato Betamax, ela tinha que pagar pra Sony. Diferente do VHS. Qualquer marca poderia usar o formato do VHS sem ter que pagar licenciamento. E foi aí que a JVC acabou convencendo a Panasonic de ficar do lado do VHS e contra o Ministério e a Sony. Isso deu uma pressão muito grande na Hitachi, Mitsubishi e Sharp, que acabaram cedendo e indo pro lado do VHS também. Lembrando que a Panasonic era a maior fabricante de eletrônicos do Japão naquela época. O Ministério japonês acabou desistindo de padronizar tudo e foi aí que começou uma verdadeira guerra. Só faltava sair no soco mesmo. Eram vários formatos e empresas disputando para ver quem era o bonzão, e se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo falando só sobre essa guerra de formatos e todas as mídias estranhas que tinham nele, inclusive o disco laser, que eu gosto bastante. Mas enfim, o primeiro VHS da história foi o JVC HR3300 e ele foi lançado em setembro de 1976. Quase que eu erro a data. No fim, o VHS venceu a guerra contra o Betamax, mas perdeu contra o DVD e acabou morrendo. Hoje em dia, o formato que domina o mercado é o streaming. Ninguém mais precisa dessas fitas gigantes ou trambolhos para conseguir ver um filme ou assistir um vídeo. Basta tu abrir a Netflix, a Amazon Prime ou até mesmo o próprio YouTube e tá lá.
milhões de coisas pra tu assistir na palma da tua mão. O VHS é melhor que o streaming? É claro que não, mas eu não acho justo esse formato que acabou revolucionando a forma como a gente se comunica e assiste filmes, lembrando que foi o VHS que popularizou esse lance de assistir filmes em casa, sendo que antes dele a única forma praticamente era só o cinema. Esse formato que fez literalmente milhões de famílias conseguirem guardar momentos importantes e lembranças com essas fitas pequenas que eram usadas nas filmadoras. Esse formato que com certeza foi muito importante para a história da tecnologia e informação. Eu acho meio injusto ele só ser esquecido, sem mais nem menos. Às vezes olhar para trás e relembrar é bom. De qualquer forma, muito obrigado se tu assistiu até aqui. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau!